sabe de onde vem a energia para literalmente tudo? Cada pensamento, cada movimento, cada batida do coração. De onde sai essa força toda? É isso que a gente vai investigar hoje. A fonte de energia biológica que, no fim das contas, nos mantém vivos. E essa é uma pergunta essencial, né? Pensa só, nossos corpos são como máquinas, precisam de combustível o tempo todo para funcionar. Para ter uma ideia, só o cérebro sozinho já queima uns 20% da energia total do corpo. Então, a grande questão é, como é que esse combustível todo é processado e vira energia que a gente pode usar? A resposta para isso tudo está numa molécula super importante chamada trifosfato de adenosina, ou, para facilitar, ATP. A melhor forma de pensar nela é como se fosse a moeda de energia universal da célula, ou melhor ainda, uma bateriazinha recarregável. O ATP é a bateria cheia. Quando a célula usa energia, a bateria descarrega e vira ADP. E aí, precisa ser recarregada de novo, sem parar. E isso já nos leva a um ponto bem interessante. A célula basicamente vive numa crise de energia constante. Ela precisa produzir trilhões de moléculas de ATP a cada segundo, só para se manter funcionando. Manter todas essas baterias carregadas é um trabalho em tempo integral e é absolutamente crucial para a sobrevivência. E de onde vem a matéria-prima para isso tudo? Bom, como era de se esperar, da comida que a gente come. Os carboidratos que a gente ingere são quebrados em açúcares mais simples, principalmente a glicose. É essa glicose que funciona como combustível principal, sabe? É ela que entra no sistema e dá o pontapé inicial no processo de recarregar o ATP. Tá, mas onde é que essa mágica toda acontece? Onde essa bateria é recarregada? Chegou a hora da gente conhecer por dentro a anatomia da nossa usina de energia celular. E aqui está ela, a grande heroína da nossa história, a mitocôndria. São essas organelas que são as verdadeiras usinas de energia da célula. E olha, não é só uma por célula não. Células que gastam muita energia, tipo as dos músculos ou do fígado, podem ter centenas ou até milhares delas. Ok, vamos fazer um tour por dentro dela, porque a estrutura é a chave para entender como ela funciona. Por fora tem essa membrana externa, mais lisinha, que envolve tudo. Mas por dentro, aí a coisa fica interessante. Tem uma segunda membrana, a interna, que é toda dobrada. Essas dobras são as cristas e a função delas é genial, aumentar absurdamente a área de superfície. E lá no miolo, esse espaço gelatinoso é a matriz. Cada pedacinho desses tem um papel super importante. Então, resumindo a ópera, a membrana externa é tipo a parede do prédio. Já a membrana interna, com todas aquelas cristas, é como se fosse o chão da fábrica, sabe? Todo dobrado para caber mais máquina e maximizar a produção. E a matriz? Bom, a matriz é o centro de controle, cheia das ferramentas e das instruções para tudo funcionar direitinho. Beleza, agora que a gente já conhece a fábrica, vamos ver como a linha de montagem de energia funciona na prática. Como é que a glicose se transforma em ATP de fato? Esse esquema aqui dá uma visão geral bem legal. O processo todo se chama respiração celular, e o curioso é que ele não acontece inteiramente dentro da mitocôndria. Ele, na verdade, começa do lado de fora, no citosol, que é aquele fluido gelatinoso da célula. Ali acontece a quebra inicial da glicose. Só depois é que o resultado disso entra na nossa usina de energia para as etapas mais importantes. Essa linha de montagem tem 3 estágios principais. O primeiro é a glicólise. Depois vem o famoso ciclo de Krebs. E, por último, o grande finale, a fosforilação oxidativa. A glicólise, então, é como se fosse a etapa de preparação. Ela pega uma molécula de glicose, que tem 6 carbonos, e quebra ela no meio, criando 2 moléculas menores de piruvato. Já sai um pouquinho de energia daí, um primeiro pagamento, digamos. Mas o prêmio gordo mesmo, esse ainda tá por vir, lá dentro da mitocôndria. E que prêmio, viu? Chegou a hora de ver qual é o retorno total do investimento de uma única molécula de glicose. Pois é, o ponto principal é esse aqui. Para cada molécula de glicose que entra nesse processo todo, o saldo final é de mais ou menos 30 moléculas de ATP. Isso mesmo, 30 baterias totalmente recarregadas. E essa tabela mostra direitinho de onde vem todo esse lucro. A glicólise, lá no começo, e uma etapa de preparação rendem 5 ATPs cada uma. Mas olha só a recompensa do ciclo de Krebs, que acontece lá dentro da mitocôndria. Sozinho, ele gera 20 ATPs. Isso só mostra o quão absurdamente eficiente é essa usina de energia. Ok, agora que a gente já entendeu como a mitocôndria funciona, vamos para a parte que, na minha opinião, é a mais fascinante de toda essa história. Uma verdadeira reviravolta sobre a origem dela.
Pois é, a eficiência é tão incrível que levanta uma pergunta óbvia. Como é que uma coisa tão complexa e especializada assim foi surgir dentro das nossas células? A resposta, olha, é surpreendente. A teoria científica mais aceita para isso se chama teoria da endossimbiose. A ideia é a seguinte: há mais de 1 bilhão de anos, as mitocôndrias eram, na verdade, bactérias de vida livre. Elas viviam por conta própria. Aí, uma célula ancestral maior engoliu uma dessas bactérias. Só que, em vez de digerir, elas acabaram formando uma parceria e começaram a viver juntas. E o mais legal é que existem várias evidências fortes que apoiam essa ideia. Por exemplo, as mitocôndrias têm o próprio DNA delas, separado do DNA que fica no núcleo da célula. E esse DNA é circular, igualzinho ao das bactérias. Elas também têm as próprias máquinas para fabricar proteínas e se dividem sozinhas quando bem entendem, sem depender do ciclo das células hospedeira. E essa imagem aqui mostra uma das pistas mais fortes. O jeito que as mitocôndrias se replicam é por fissão binária. Elas basicamente se esticam e se partem no meio. É exatamente o mesmo processo que as bactérias usam para se multiplicar. É como se fosse uma relíquia viva, uma lembrança desse passado independente. E essa tirinha aqui resume a história de um jeito simplesmente genial. Uma célula ancestral vê uma bactéria que produzia muita energia e pensa, opa, comida. Só que depois de engolir a bactéria, ela percebe que a bichinha era muito mais útil viva, gerando ATP para todo mundo. Foi o começo de uma parceria que, sem exagero, mudou completamente o rumo da evolução e permitiu que toda a vida complexa como a nossa pudesse existir. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Se a gente é, na verdade, uma comunidade de organismos diferentes trabalhando em conjunto, quase como uma colônia, o que isso diz sobre o que significa ser um indivíduo? É uma ideia bem profunda, que nasceu lá atrás com essa pequena usina de energia que vive dentro de cada uma das nossas células. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.